Amém. Glória a Deus. Paz do Senhor a todos. Amém. Pode se sentar aí. Glória a Deus. Amém. Está com frio aí. Um tempo estranho, esquisito, né? Chegar em Votuporanga e fazendo tanto frio assim. Mas glória a Deus por essa noite, por você aqui nesse lugar. Nós queremos que o Senhor tenha uma palavra para a nossa vida, para a nossa continuidade de semana, de mês aí. O Senhor fale contigo. Eu queria convidar você a abrir tua Bíblia no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas. Evangelho de Jesus, que Lucas escreveu, capítulo 1. Aleluia, glória a Deus. Lucas capítulo 1, verso 5. Diz assim: na época de Herodes, rei da Judéia, havia um certo sacerdote chamado Zacarias, que fazia parte do grupo sacerdotal de Abias. E Isabel, sua esposa, também era uma das descendentes de Arão. Os dois andavam em justiça aos olhos de Deus e obedeciam de forma irrepreensível a todos os mandamentos e doutrinas do Senhor. Contudo, eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril e ambos eram avançados em idade. Até aqui, fecha os teus olhos, aí a gente vai, se puder abrir tua boca, os teus lábios e orar nesse momento aí, engrandecer o nome do Senhor, exaltar o nome do nosso Deus, que está presente nesse lugar aqui, que tem agido de maneiras tão maravilhosas em nosso meio, que tem operado na sua casa, na sua vida, na minha casa. Deus é bom, como você ouviu aqui, cantou, Deus é bom o tempo todo. O Senhor realmente Ele é bom, Ele verdadeiramente é bom. Não importa as circunstâncias que os nossos olhos estejam vendo, não importa o que nós estejamos passando, não interessa isso não interessa. O que interessa realmente é que o Senhor é bom em todo o tempo. Aquilo que em algum instante nós consideramos um acidente, Deus depois nos mostra e ministra e fala com a gente que foi na verdade um livramento, como você ouviu aqui. Então, nossa maneira de olhar, os teus olhos, o que os teus olhos estão vendo nesse momento, eu queria que você por um instante abrisse mão disso e que os teus olhos olhassem para o Deus Todo-Poderoso, para o nosso Deus, para aquele que nos ama, aquele que é o Todo-Poderoso, aquele que é o Criador, o Soberano, aquele que tem propósitos eternos, aquele que tem maneiras eternas, aquele que tem um modo de operar que está muito, muito acima daquilo que eu posso entender, compreender, saber. Abre os teus lábios, a tua boca aí agora e adore ao Senhor. Feche os teus olhos e adore ao Senhor. Libere as tuas línguas agora para exaltar o nome do Senhor. Sabe, fale em língua, deixa o Senhor fluir na tua vida aí. É uma noite fria, é um meio de semana, mas é um culto onde Deus está presente. É o mesmo local, é o mesmo ambiente, onde Deus tem se manifestado dia após dia. Então feche os teus olhos e abra a tua boca nesse momento. Adore ao Senhor, glorifique o nome dEle, exalte o nome dEle. É nesse tempo talvez de prova, de dificuldade, de adversidade, talvez um tempo de falta de compreensão de alguma coisa, é nesse tempo, é nesse dia que Deus está operando. É numa falta, é numa necessidade, é numa prova, é numa tribulação que Deus está operando na sua vida, trabalhando. Deus trabalha 24 horas, Ele não para de trabalhar, irmão. Deus trabalha de maneira ininterrupta, Ele não para de trabalhar.
Quando você não vê, Deus está trabalhando. Quando você não sente, Deus está trabalhando. Quando você não consegue enxergar, por mais que você se esforce, Deus mesmo assim continua trabalhando, aleluia. E Ele é digno de toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração. Nosso Deus é digno, irmão. O teu Senhor, o teu Salvador, Jesus, Yeshua, é digno do teu louvor, da tua adoração. É digno que você feche os teus olhos e levante as tuas mãos e diga: graças a Ti. Te damos graças porque o Senhor é bom o tempo todo. Mesmo que eu não veja, não entenda, o Senhor é bom, é maravilhoso, é misericordioso, é bondoso. O Senhor é Deus que se lembra de nós, aleluia, remassou de canta lamas. Oh, aleluia, remanassure amas. Sabe, feche os teus olhos e libere aí línguas estranhas para o Senhor nesse momento. Ministra, deixa o Senhor ministrar na tua vida, irmão. Faça desse culto um culto que mude a tua vida, que mude a tua alma, que mude o teu pensamento, que mude a tua, sabe, o teu levantar daqui dessa cadeira, seja um levantar para sair para lá, para a rua, para a tua casa, para o teu trabalho amanhã, e você seja transformado pela palavra, pelo poder da palavra, pelo poder da presença do nosso Deus. Não é para vir aqui, sentar e ficar aqui amuado no canto, tentando se esconder do frio. Não, você veio aqui para adorar o Senhor, Ele está presente na casa, Ele está presente no ambiente, Ele te aquece, Ele te aquece. Não só o teu corpo físico, Ele te aquece, Ele aquece a tua alma, Ele toca no teu espírito agora. Ele ministra dentro de você, Ele te liberta, Ele me liberta. Ele me cura, Ele te cura, aleluia. Ele te salva, Ele opera milagre na tua vida, na minha vida. Esse é o nosso Deus, irmãos. Esse é o nosso Deus, está presente nesse lugar, nessa noite, aleluia. E como é bom estar presente num lugar que Deus está presente, aleluia. Aleluia, recanta soreamas, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Bendito seja o Deus Todo-Poderoso. Bendito seja o Deus chamado Yahvé, o soberano, o Deus único. Aleluia, aleluia. Glória ao nome do Senhor. Glórias ao nome do Filho, Yeshua, Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Aleluia. Bendito para todos sempre seja o nome do Senhor Jesus. Oh, glória amas. Oh, glorioso Espírito do Senhor, Espírito Santo, aleluia, que habita dentro de você, aleluia, aleluia, e do seu interior fluirão rios de água viva, fluirão rios que vão jorrar para a vida, que vão tocar pessoas, vai sair do seu interior, do nosso interior como igreja, como filhos do Senhor, como filhos do Deus Altíssimo, aleluia. Paulo escreve aos Romanos, ele diz que a criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Quem é filho de Deus aqui? Há um filho de Deus aqui nessa noite, há um filho de Deus aqui nessa noite, que vai fluir do seu interior aí, águas que vão jorrar e vão tocar. É do seu interior, irmão, que vai partir a mudança das circunstâncias que nos rodeiam, do meu interior, do seu interior. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Glória, glória ao nome do Senhor. Glória ao nome do Senhor, aleluia. Oh, bendito és tu, ó Deus. Aleluia, aleluia. Aleluia. Que o Senhor toque nas tuas visões nessa noite. Que Ele te dê visões e que Ele te mostre que Ele já deu ordens aos anjos dEle, ao teu respeito, aleluia, aleluia, aleluia. Oh, Ricamassuri andaramas. Bendito seja o nome do Senhor, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que opera maravilhas, aleluia, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Aleluia, que você não tenha pressa de sair da presença dEle, no sentido de oração, de glorificação, de exaltação do nome dEle. Eu vim para pregar, mas eu não estou com pressa de pregar, aleluia.
Eu vim para ministrar a palavra, mas não estou com pressa de ministrar a palavra. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Eu quero que o Senhor enche esse lugar com a presença dEle, com a glória dEle. Aleluia, aleluia. Recanta, soriamas. Que haja quebrantamento dentro de você, na tua vida, que o Senhor quebre todas as nossas estruturas que nós criamos ao longo dos dias, dos meses, dos anos. Aleluia, nossa sabedoria humana, que ela caia por terra nessa noite, aleluia. Que a minha fé seja tocada pela presença dEle nesse lugar aqui, em nome de Jesus. E que a minha incredulidade seja quebrada. Se há alguma incredulidade em mim, que seja quebrada nessa noite. Se há alguma incredulidade em você, que seja quebrado nessa hora, em nome de Jesus. Se há algum medo em você aí, nós damos uma ordem que ele bata em retirada agora da sua vida, em nome de Jesus, o Nazareno, aleluia, aleluia, glória a Deus, ori, mastori, canta lá, mas aleluia, 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 aleluia. 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 O Senhor está me dizendo que tem pessoas que estão por um pouquinho de conseguir romper. Falta um pouquinho da sua parte, irmão. Vai mais um pouquinho. Fecha os teus olhos, se quebranta. Deixa Deus tocar você. O Senhor me diz aqui que está por um pouquinho de você romper, de você sentir novamente, de você queimar novamente, de você provar novamente o que você já provou. Mas que você está segurando, impedindo, bloqueando. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. A Bíblia diz isso. Nele não há mudança, nem sombra de variação. Deus nunca mudou, aleluia. Ele não mudou, você mudou. Ele não mudou, eu mudei. Ele não deixou de ser Deus, eu deixei de ser talvez um adorador, eu deixei de ser um quebrantado. Eu deixei talvez de falar em línguas, eu deixei talvez de buscá-lo. Foi eu que me ocupei. Foi eu que me enchi de coisas, aleluia, aleluia. Mas essa noite, Ele está aqui presente mais uma vez para tocar a sua vida, aleluia. Oh, libera esta unção aí que está presa em você mesmo. A unção está em você e você prendeu ela. Oh, rabashuriamas. Oh, riamassori andaramasiri andarache. Oh, riacanta lassuri amas. Oh, mas eu nunca provei isso. Essa noite você pode provar se você crer. Mas eu nunca provei nada disso. Se você deixar aí, se você entregar para Deus nessa hora, dizer: Deus, eu me rendo, eu quero provar, eu quero ter uma experiência real com o Senhor. Essa é a noite. Aleluia, Deus está presente nesse lugar, aleluia. Oh, ricamachere canta lamas. Aleluia, aleluia, redesure amanas. Oh, reamash, ore candaramas. Aleluia, redecamasure amas. Oh, readaramasure andaramas. Se alguém te decepcionou, se alguém te frustrou na tua caminhada com Cristo, você está no lugar certo para ser curado, para deixar Deus te curar. O Senhor tem uma palavra na minha
boca para liberar para a tua vida, ele não teve culpa de nada. Não foi o Senhor que te magoou, não foi o Senhor que te frustrou. Não foi o Senhor Jesus que barrou você, não foi o Senhor Jesus. Foram os homens. E os homens passam, mas Jesus nunca vai passar. Os homens mudam, mas Jesus nunca vai mudar. Jesus nunca vai mudar, tanto para aquilo que é pecado, quanto para com o amor dele para com você. Aquilo que é mandamento, aquilo que é ordem dele, aquilo que era pecado ontem, para Jesus continua sendo pecado hoje. Mas o mesmo amor que ele tinha por você ontem, ele tem hoje. Não foi ele que falhou com você, foram os homens. Você está num lugar onde há o Espírito Santo que ministra em você. E está ministrando em você agora para você liberar perdão sobre a vida dos homens. E voltar a sentir a presença poderosa, doce, maravilhosa do Espírito Santo em você. Aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia. Oriamachere canta lamas. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Verso 5. Na época de Herodes, rei da Judéia, havia um certo sacerdote chamado Zacarias, que fazia parte do grupo sacerdotal de Abias. E Isabel, sua esposa, também era uma das descendentes de Arão. Esse homem era um sacerdote de Deus. Até a vinda de Jesus, até o dia que ele morreu na cruz, que ele declarou na cruz do Calvário, ele declarou aquela frase que você conhece tão bem, que diz, quando ele gritou e disse, está consumado. Essa frase tem alguns significados, algumas traduções, na verdade, não significados, mas traduções. E uma delas básica é, está tudo pago. Quando Jesus disse na cruz, está consumado, ele está dizendo para o mundo espiritual, para mim, para você, para Deus, para o diabo, está dizendo, o preço que era cobrado está pago. Eu estou pagando o preço aqui na cruz. Literalmente pagando o preço, derramando o sangue dele. Por isso ele brada, ele grita, está consumado, tatelestai, está consumado. Está tudo completamente pago e em paz. Você não deve mais nada. E eu não devo mais nada. E não é por isso que nós vamos banalizar a graça e o amor dele por nós. Não, pelo contrário. É por causa do sacrifício que foi muito grande. A gente tem que valorizar a cada instante da nossa vida isso e pagar o preço para viver em santidade. Por causa da obra que Jesus fez em nossa vida. E ele paga. Nesse momento muda o sacerdócio. Muda. O sacerdócio muda. Mas aqui nessa época de Zacarias, havia um tipo de sacerdote. Havia uma tribo toda de sacerdotes. Havia toda, e depois que Davi reina, Davi estabelece turnos de sacerdotes que ficavam 24 horas diante do Senhor, ministrando diante da arca. E Abias é da época de Davi. Claro que Abias não estava vivo aqui na época de João Batista. Zacarias era um descendente da linhagem de Abias. Ele servia no mesmo turno. E haviam centenas de sacerdotes. Centenas de sacerdotes. Que poderiam estar nesse dia aqui, ministrando a Deus. A gente vai ler mais para frente. Vai falar que caiu a sorte para que Zacarias servisse nesse dia. Mas
A gente vai chegar lá. Mas aqui ele é um sacerdote da parte do Senhor, da tribo de Arão. A sua mulher é da tribo de Arão. Eles têm uma aliança. Eles tinham uma aliança, eles tinham uma história diante de Deus. Eles tinham uma trajetória, eles tinham, sabe, uma vida toda que ligava eles com Deus. Eles eram sacerdotes, ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Como você é e como eu sou, como nós somos aqui nessa noite. E eu insisto nisso, somos sacerdotes da parte do Senhor. E ele fazia parte de um grupo de sacerdotes específicos para algumas coisas. E a sua mulher também era descendente da tribo de Arão. Verso 6. Os dois andavam em justiça aos olhos de Deus e obedeciam de forma irrepreensível a todos os mandamentos e doutrinas do Senhor. Isso era um casal que servia a Deus de maneira séria. Ele, um sacerdote. E ela, da linhagem de Arão também, e uma esposa de sacerdote, uma mulher temente a Deus. E o texto diz aí, a gente leu, vou ler de novo, os dois andavam em justiça aos olhos de Deus e obedeciam de forma irrepreensível. Na vida deles havia justiça e obediência diante de Deus. Serviam, o texto diz aí, aos olhos de Deus. Irmão, não se engane, eu não posso me enganar nem por um instante. O nosso Deus é Deus que vê todas as coisas 24 horas, não há um segundo, não há um instante da tua vida, da minha vida, que Deus não veja a minha vida e a sua vida. Que não saiba o que você está pensando, fazendo, falando, sentindo. Não há um instante que passe desapercebido por Deus. Aos olhos de Deus, Deus está olhando você constantemente, me olhando constantemente. Só o fato de ler esse tipo de texto na Bíblia tem que me gerar temor. Por quê? Porque eu não vou te vigiar 24 horas por dia, você não vai me vigiar 24 horas, você não vai saber o que eu faço, eu não vou saber o que você faz 24 horas. Tua mulher não sabe, teu pai não sabe, tua mãe não sabe. Por mais que eles sejam controladores, né? As mães que ligam, que mandam mensagem, que perguntam onde você está, o que você está fazendo, ou a mulher, ou o marido, né? Aquele negócio absurdo. Por mais que tem, não consegue. Agora Deus consegue. Aonde você for, Deus está presente. Qualquer lugar que eu entrar, que eu pensar, que eu falar, o que eu sentir, Deus sabe. Isso tem que gerar temor em nosso coração. Tem que gerar temor dentro de mim. De quando eu vou falar, fazer, pensar, sentir, saber que Deus está ali, presente, vendo. O texto diz que os dois andavam em justiça. Eram justos. Imagina uma pessoa pagar o preço para ser justo. Imagina hoje, nos dias de hoje. Isso não mudou, irmão. Tem que continuar assim. Temos que pagar o preço para sermos justos em tudo, com todos. Nos relacionamentos, com Deus, com a igreja, com a família, com as pessoas, com os amigos, com os não amigos. A gente tem que pagar o preço para andar em justiça. Ser justo. É hora que eu olho para dentro de mim e falo, será que eu tenho sido justo com as pessoas que me cercam, que cruzam meu caminho? Diz o texto que eles eram justos, andavam, não é que eles praticavam uma justiça, não, eles andavam em justiça. Você imagina você andar constantemente em justiça, aos olhos de Deus, e obedeciam de forma irrepreensível a todos os mandamentos e doutrinas do Senhor. O que o Senhor mandava eles faziam, o que estava escrito como mandamento, porque nessa época aqui, são 400 anos de Malaquias. Aliás, Malaquias não é o último livro lá, mas vamos colocar que é o último livro lá, o último escrito do Antigo Testamento. E aí quando Malaquias para de profetizar,
São 400 anos de silêncio, até aparecer João Batista. 400 anos que Deus não falava, não tinha visão, não tinha profecia. Tinha os manuscritos, o texto, boa parte do texto, as escrituras, que a Bíblia, que Jesus fala, as escrituras, ele fala do Antigo Testamento. Tinha muita coisa escrita, os profetas registraram, deixaram escrito, pergaminhos, mas não tinha profecia, não tinha visão, não tinha profeta, não tinha nada. Silêncio total de 400 anos. Mas eles continuavam andando em justiça e cumprindo o que estava escrito, o que eles sabiam que era para fazer, que havia ordenanças, pergaminhos, rolos, né, da lei, de tudo que Deus queria que fizesse, eles cumpriam isso. Para cumprir isso, eu preciso ler a palavra, eu preciso conhecer o que Deus quer que eu faça. Talvez o profeta não vá constante, e eu creio nisso, tá? Que eu não fui chamado para viver todo dia um profeta me profetizando, ó, faz isso hoje, ó, o teu dia, bom, furada isso, o justo vive por fé, não por vista. Você não precisa de um profeta constantemente falando, vai para a direita, vai para a esquerda, compra um carro azul, compra um carro branco, compra uma casa dessa cor. Pode fazer isso? Pode. Mas Deus não te chamou para viver isso. Mas conhecendo a vontade dele que está aqui, eu consigo obedecer os seus mandamentos, irmão, e as suas doutrinas. Então tem coisas que alguém fala com a gente, vem procurar a gente, vem perguntar, eu posso fazer isso? Dá vontade de falar na hora assim, você sabe que não pode. É muito claro, eu sei que você sabe que não pode. Mas talvez você veio numa esperança de ouvir, não, pode sim, você é um filho especial, é uma filha especial, pode sim, Deus liberou, para você Deus liberou. Deus ele mudou aqui um texto aqui, tinha um versículo, que aí Deus veio e mandou um anjo reescrever, para te liberar disso, pode fazer, porque você é especial, não é o evangelho de hoje, não é esse? Não, você é muito especial, você é muito, então Deus mudou, para te agradar. Olha para mim aqui, isso é do diabo, isso não existe, está escrito. E eles andavam com temor no que Deus mandava fazer, no que Deus dava de direção, de doutrina e de mandamento. E o texto é maravilhoso, né? Porque o texto vai, verso 7. Contudo, aleluia, eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram avançados em idade. Deixa o texto aí. Contudo, olha, irmãos, sacerdote, servia ao Senhor. A primeira vez, quase 30 anos atrás, que eu li esse texto, eu fiquei chocado com esse texto. Esse texto nunca sai da minha cabeça, nunca sai do meu coração, da minha vida. Porque é um homem, é uma mulher que pagam o preço. Olha, a gente já leu. Eles cumpriam tudo, obedeciam, temiam, andavam em justiça. Ele servia no sacerdócio. Então, quando a gente olha assim, uma pessoa que serve no sacerdócio, uma pessoa que é fiel, que é justa, que é temente, que cumpre os mandamentos, que obedece em tudo, então essa pessoa tem tudo na sua vida, está tudo resolvido. Deus não vai deixar ela passar por tribulação, por sofrimento, por angústia, né? Não vai, porque é uma pessoa... Não, o texto, aí chega o verso 7, está escrito ali, ó, tem uma palavrinha ali, contudo. Era uma bênção esse casal. Contudo, não tinham filhos. Contudo, eles não tinham filho. Apesar de todo esse casal ser uma bênção, e era uma bênção mesmo, contudo, tinha um contudo na vida deles. Como tem na minha vida e na sua vida, muitas vezes. Você está aqui, paga o preço, ama o Senhor. O seu trabalho, você dá testemunho de Jesus. Lá você é justo. Lá você obedece aos mandamentos e às doutrinas de Deus. Você paga o preço. Você serve no sacerdócio, no ministério. Você está envolvido, está se entregando, se disponibilizando para Deus, servindo a Deus. Quando tem alguma conversa lá fora, você honra a Deus. Quando a família se levanta, você honra a Deus. No seu trabalho vem uma proposta, você não, você recusa, você honra a Deus. Contudo, não tem filhos. Esse contudo aí fala muita coisa para a minha vida. Eles não tinham filhos. Contudo, você está pagando o preço, contudo, tem uma enfermidade.
está pagando o preço, contudo, a porta fecha. Está passando por tribulação financeira, econômica. Você serve, você é fiel, temente, obedece, contudo, acontece um acidente. Como aconteceu, por exemplo, com um menino, né, que estava aqui pagando o preço, experimentando de Deus, sendo avivado, envolvido com adolescentes, tendo uma experiência com Deus. Uma semana antes, dá um testemunho e fala, Deus tem livrado. Na outra semana acontece o acidente com a mesma máquina que foi citada aqui, talvez. Contudo, Deus, como a irmã falou aqui, eu não entendi na hora. Então, estão fazendo, estão servindo, pagando o preço, contudo, não tinham filhos. Irmão, esse contudo pode acontecer. Se te disseram que o evangelho nunca vai ter esse contudo aí na sua vida, é mentira para você, não é esse evangelho que nós cremos. Não é o evangelho bíblico. Não é o evangelho que Jesus nos ensina, por exemplo. Quando ele vai começar o seu ministério, ele vai ensinar, e vai escrever, vai deixar escrito tudo que ele ensinou. A gente aprende com Jesus que não é verdade esse evangelho de viver, nunca vai ter falta, dificuldade. Não, isso não é evangelho. Se tiver um contudo hoje na sua vida, não significa que você não serve a Deus, que você não é temente a Deus, está fazendo tudo errado, está longe de Deus, Deus está longe de você. Não quer dizer isso. Quer dizer que Deus tem os seus propósitos, que Deus é soberano, que Ele sabe quando fazer, como fazer. Ele é Deus. Ele é Deus. Estão lá, estão servindo, contudo eles não tinham filhos. Continua o texto, verso 8. Em certa ocasião, quando o seu grupo estava de serviço, Zacarias ministrava como sacerdote diante de Deus. Isso é o que Deus sempre falou no meu coração e continua falando hoje ainda. Havia um contudo na vida de Zacarias e de Elizabeth. O nome dela real é Elizabeth. Havia um contudo na vida deles, porém, Zacarias não deixa de servir a Deus, não abandona o ministério, não vira as costas, não fica magoado, não deixa que mágoa, que frustração entre no coração dele e ele abandona. Você acha que nessa época aí, sacerdotes, todos eles eram santos, ministravam constantemente? Nenhum, não, irmão, nessa época aí, inclusive nessa época, morria muito sacerdote, quando ia oferecer lá dentro o incenso, de maneira impura, eram mortos. Então, aqui, e muitos não eram mortos porque não serviam, porque não se consagravam, não viviam de maneira digna diante de Deus, não honravam, não viviam como Zacarias, não estavam prontos para servir. Então eles nem entravam, nem ministravam, porque não estavam dignos. E aí eles deixavam o ministério, iam fazer outra coisa. Agora, Zacarias estava lá, pronto. Mesmo tendo um contudo na vida dele, estava lá servindo. Ele não virou as coisas, não abandonou, não ficou magoado. Não, olha, e outra coisa. Não precisa voltar lá. Você lê no verso 7, eles não tinham filhos. Talvez para você, para mim, eu leio esse texto no contexto aqui do Ocidente nosso, que cada vez mais as pessoas não querem ter filhos, essa questão. Então, para nós, não é tão complicado olhar assim, eles não tinham filhos. Mas, curtiram a vida, 2 velhões, ministravam, tinham ministério, curtiam viajar, iam passear, aproveitaram a vida, não quiseram ter filhos. Não, para eles, não ter filhos era uma vergonha, era uma humilhação. Pensa na prova mais difícil da sua vida. Para eles, não ter filhos era uma prova quase insuportável. Porque, no contexto deles, a mulher que era estéril e não tinha filhos, ela estava debaixo de alguma sentença divina. Ela havia cometido algum pecado. Isso é a doutrina dos homens daquela época. Não é a doutrina bíblica e nem de Jesus. Jesus, quando vem ensinar, ele muda, ele mostra que isso era uma mentira. Mas na época, havia uma doutrina dos homens, de que a mulher que não tem filho, não tem porque está debaixo de um juízo de Deus. Ou o homem que não tem filhos, ele também está debaixo de um juízo de Deus. Duas coisas que as pessoas olhavam para outras pessoas que não tinham. Duas coisas: não ter filhos e ter uma vida econômica pobre, né? Não terem prosperidade, viver em pobreza ou não ter filhos. Era um sinal claro para as pessoas de que aquela pessoa
estava debaixo de um juízo, de uma maldição, de um pecado. Então eles eram muitas vezes rejeitados, eles não eram muito... Mas ele continuou ministrando. Mesmo na maior prova da vida dele, ele continuou ministrando. Talvez ele chegasse para ministrar, alguém olhasse torto aí. Pô, esse aí não está debaixo de juízo, esse aí não sei não, hein? Mas ele continuava ministrando, irmãos. Ele não saiu correndo, não abandonou. Não disse, não deu certo. Eu orei, eu sonhei, eu pedi para Deus, Deus não fez. Então, quer saber, eu não vou servir mais não. Não, irmão, eu olho para a vida de Zacarias e como eu fico assim, empolgado de ver um homem que, velhão, já de idade, continuava servindo ao Senhor. Mesmo que aquilo que ele sonhou ter, ele não teve ainda. Mas ele continuou confiando em Deus. Continuou acreditando. Continuou servindo. Continuou colocando o rosto dele, a vida dele à disposição do reino de Deus. Mesmo sem profecia, sem palavra, sem nada. Ele continuou servindo. Mesmo debaixo de humilhação, continuou servindo. É isso que Deus quer da minha vida, das nossas vidas como filhos dele. Que ainda que haja um contudo na nossa vida, você continua servindo, confiando nele. Não deu ainda, mas Deus é poderoso para qualquer momento mudar a minha história. E é o que ele faz. Deus é Deus. Aleluia. Verso 9. Ele foi escolhido por sorteio. Presta atenção. Havia dezenas de sacerdotes que poderiam estar servindo ali. Havia uma maneira humana. Escute, nessa época havia uma maneira humana. Esse sorteio aqui era um sorteio humano. Eles faziam um sorteio, eles decidiram fazer assim, porque eram muitos e nem todos podiam fazer. Tinha sacerdotes que nunca serviram nesse altar aqui toda a sua vida. Talvez sacerdotes que serviram uma vez só em toda a sua vida nesse ofício aqui de queimar um incenso no altar de incenso. Mesmo no método humano, Deus agiu. Porque Deus queria o Zacarias daquele dia. Irmão, não importa se existem métodos humanos, maneiras humanas, jeito humano, não importa. O que importa é que quando Deus vai cumprir na sua vida, Ele faz, irmão. Não importa se há uma maneira humana agindo no meio, não importa se na tua firma eles mudaram o esquema. A gente tem um amigo em comum aqui, de muitos aqui, que é assim, né? Tinha as regras lá, e no meio do jogo ele queria mudar as regras. Isso me irritava profundamente, porque os homens são assim, né? Ele quer mudar a regra no meio do jogo. E eu brigava, não é assim, cara, não pode mudar no meio do jogo. Você já combinou antes, não pode. Não, mas combinou, não, é assim que você combinou. Fingia que esqueceu até o jeito que ele combinou. E depois de 30 anos não mudou ainda, mas tudo bem, amém. Mas, irmão, pode o homem mudar a regra. Lembra de Labão? Labão mudou o salário de Jacó 10 vezes. Mas quando Deus decidiu abençoar a Jacó, ninguém segurou, irmão. Deus abençoou Jacó. Mesmo com Labão tentando burlar, atrapalhar, atrasar o lado de Jacó. Deus veio e falou, eu vou te abençoar, cara. Porque eu sou contigo. Eu tenho uma aliança com você. Você um dia fez um voto comigo e eu falei que eu ia te acompanhar. E eu estou aqui com você. E não importa se o Labão vem e muda, não importa se os sacerdotes fazem um sorteio, é nesse dia que eu vou agir na sua vida. Eu vou usar isso que é humano aí, que não é legal, mas eu vou usar isso para intervir na sua vida, para fazer um milagre na tua vida. Porque chegou o dia de abençoar você. Porque os meus olhos nunca deixaram de olhar a tua adoração. Por sorte, do jeito dos homens, Deus interviu, de acordo com a tradição do sacerdócio, dos homens, para ter acesso ao altar do Santo dos Santos, e ali oferecer a queima do incenso. Nessa época tinha um templo, e o templo tinha uma parte que era um altar de incenso, um altar de ouro, que queimava o incenso, e aqui tinha uma cortina, e lá dentro tinha a Arca da Aliança. Mas aqui, antes da Arca da Aliança, do véu, tinha um altar de ouro, que queimava incenso. Ele tinha uma brasa que queimava. O sacerdote vinha, esse que ia oferecer, vinha com punhados de incenso, de pó, um pozinho de incenso na mão,
e jogava nesse fogo, e aquilo subiu uma fumaça, tinha 4 tipos de aroma ali, se eu não me engano, eram 4 tipos de aroma nesses incensos, nesses pozinhos que queimavam ali, subiu uma fumaça poderosa e um cheiro maravilhoso, um perfume maravilhoso, e enchia o lugar ali. Ele jogava de manhã e à tarde, ele fazia isso. Isso para nós hoje tem uma tipologia, um altar de incenso, é a sua adoração, a minha adoração. Então naquele momento Deus preparou e permitiu que Zacarias fosse no altar, entregar toda a adoração dele. Imagina, um homem que tinha um contudo na vida dele, que tinha lá suas brigas interiores, mas ele veio e deu a sua melhor adoração, porque naquele dia, Deus mudou a sorte dele, Deus mudou a vida dele, Deus mudou a história dele. O texto diz, e ali oferecer a queima do incenso. 10. E chegando o momento da oferta de incenso, uma multidão de pessoas estava orando do lado de fora. Foi então que um anjo do Senhor apareceu a Zacarias, à direita do altar do incenso. Assim que Zacarias o viu, ficou perplexo e um grande temor o dominou completamente. Entretanto, o anjo lhe assegurou, não tenhas medo, Zacarias, eis que a tua súplica foi ouvida. Isabel, tua esposa, te dará à luz um filho, e tu lhe porás o nome de João. Deixa aí no verso 13, por favor. Entretanto, o anjo lhe assegurou, não tenhas medo. Na tua Bíblia está aí, não tenhas medo, não temas. Na minha também está, mas no original ali, não é isso que o anjo fala, no sentido de medo. Ele fala, entretanto, o anjo lhe assegurou. Continua confiando, Zacarias. Não perca a tua confiança. Não perca a tua confiança. Veja, Zacarias. Sabe o que quer dizer Zacarias? Alguém sabe? Zacarias significa aquele de quem Deus se lembra. Ou lembrou-se Deus. Você está com frio, não é possível. Você tinha que se alegrar. Sabe por quê? Porque eu olho daqui e vejo um monte de Zacarias. Você tem uma cara de Zacarias, cara. E não é dos Trapalhões. É que você tem esse referencial. Zacarias, na hora que eu falei Zacarias, você lembra dos Trapalhões. Não é aquele. O Lio só lembra do Zacarias e do Mussum. Não é aquele, irmão. Zacarias é aquela pessoa de que Deus, chegou o dia de Deus cumprir. Não é que Deus esqueceu, é que chegou o dia de Deus cumprir a promessa, a bênção. E havia súplica. Zacarias, eis que a tua súplica foi ouvida. Havia uma súplica dentro de Zacarias. Por quê? Porque a gente às vezes olha e vê que eles eram idosos, avançados em idade, e não tiveram filhos. Então a gente pensa em comodismo. Ficou idoso, passou o tempo. Então, Zacarias se acomodou. Não, o anjo diz que havia uma súplica dentro dele, de Zacarias. Ele suplicava por um filho, por esse milagre. Ele queria a sua história mudada, ele ainda cria nisso. Ele ainda cria nisso. Então os anos passaram, os dias passaram, e talvez você se acomodou. Não, essa situação ela está assim, ela continua assim. Eu já vivi muito tempo nela assim, então eu me acostumei com ela. Não, a Bíblia diz que é possível que nesse dia aqui, nessa quarta-feira à noite aqui, eu posso ter a minha história mudada completamente, porque eu continuo crendo, e há uma súplica dentro de mim. Irmão, se alguém disser para você assim, para de orar por isso, desiste, larga a mão disso, mas abandona, não caia nessa, é o diabo usando a boca de alguém, para tentar parar você e os teus sonhos. Se há um sonho, há uma promessa, há uma súplica, lógico, uma súplica bíblica, legítima, no teu interior, continue, persevere nela, paga o preço nela. Mesmo que alguém zombe dela, não importa, te chamem de louco, melhor ainda. Cada vez que alguém te chama de louco, é um dia a menos que Deus vai demorar para cumprir na tua vida. Pode crer nisso, vai na minha que você vai ver que é verdade. Você é louco, opa, glória a Deus. Um dia a menos para minha bênção chegar. Havia uma súplica no interior dele. Não se acomodou com o fato de ficar velho e não ter filhos. Não, havia uma súplica.
no tempo dele com Deus, ele dizia: Deus, me dá um filho. Senhor, faz minha mulher gerar. Realiza esse milagre na minha vida, Deus. Eu creio no Senhor. Eu ainda vou viver essa tua bênção. Eu ainda vou celebrar, eu vou me alegrar ainda com isso. As pessoas que falaram alguma coisa, elas, Senhor, eu perdoo, eu abençoo a vida delas. Mas eu creio que eu vou viver o meu milagre ainda. Eu creio que eu vou me alegrar com isso ainda. Havia uma súplica dentro dele, e o anjo diz que Deus ouviu. Eis que a tua súplica foi ouvida. Isabel, tua esposa, te dará um filho, e tu lhe porás o nome de João. Você vai ver o teu filho nascer. Você vai lá no cartório, e você vai registrar o teu filho. E você vai pegar ele na mão, você vai levantar, você vai apresentá-lo ao Senhor. Você vai se alegrar com ele. Aí o texto continua. Vamos ler o verso 14. Ele te será motivo de grande felicidade e regozijo, e muitos se alegrarão com o seu nascimento. Pois ele será grande aos olhos do Senhor, jamais beberá vinho, nem qualquer outra bebida fermentada, e será pleno do Espírito Santo desde antes do seu nascimento. E conduzirá muitos dos filhos de Israel à conversão ao Senhor, seu Deus. E avançará na presença do Senhor, no mesmo espírito e poder de Elias, com o propósito de fazer voltar o coração dos pais a seus filhos, e os desobedientes à sabedoria dos justos, deixando um povo preparado para o Senhor. Deixa no verso 18. Veja, Deus mandou o anjo Gabriel, que assiste diante de Deus. E o anjo Gabriel foi. Anjo Gabriel significa homem forte de Deus. Assistia, estava diante de Deus continuamente. Segundo o que a gente aprende na teologia, é o anjo que cuida lá de Israel, que é o mensageiro das coisas de Israel. É um anjo que estava diante de Deus, irmão. Deus falou: vai lá, Gabriel, fala para ele, para o meu servo. Essa lista de coisas poderosas que eu tenho para a vida dele. Ele vai ter um filho, vai ser assim, vai ser grande, vai ser abençoado, vai dar alegria, vai dar felicidade, vai ser regozijo, ele vai se alegrar. Do verso 13 até o verso 17 é bênção, bênção. Olha, o que Deus tem para você, Zacarias, é maravilhoso, é muito grande. Zacarias, o que Deus tem para você é muito grande. Olha para quem do seu lado e fala: Zacarias, é com você, cara. Fala aí, Zacarias, é com você. Zacarias, é com você. O que Deus tem para você é muito grande, é bênção, é poderoso. Porque Deus deu uma ordem a um anjo diferente, não é qualquer anjo, é um anjo que tem nome. Você não vê muitos nomes de anjo na Bíblia não, tá? Tem um monte de gente aí vendo Ariel, sei lá, um monte de nome, mas biblicamente não tem muitos anjos com nome citado. Gabriel é. E é um anjo que está diante de Deus. Deus manda falar e fala para ele que é assim, porque o que eu tenho para ele é muito grande, é bênção, aleluia. Amém? O que Deus tem para você é muito bênção, é muito grande, irmão. Vai além do que você pode compreender. Eu creio nisso em nome de Jesus. Mas aí vem o Zacarias. Então, Zacarias indagou do anjo: como poderei certificar-me disso? Pois já sou idoso e minha esposa é igualmente de idade avançada. Quando eu falei que o que Deus tem para você, que está aqui nessa quarta-feira, é muito grande, você não se alegrou muito, sabe por quê? Porque você é igual a Zacarias, talvez aqui nessa noite. Porque Deus tem muito para você. Está vendo? É Zacarias. A bênção do Senhor para a tua vida é muito grande. Está quase saindo Zacarias. O que Deus tem para você é muito grande. Vai além do que você pensa, imagina, sonha, orou, suplicou. É muito maior. Mas aí tem o Zacarias. Porque nunca vai ser compatível o que Deus fala que tem para a minha vida com aquilo que eu olho de circunstância de realidade da minha vida. Nunca vai bater. Por isso que eu não posso viver desse jeito. Eu preciso pegar aquilo que Deus libera para a minha vida, irmão, e falar amém. Não importa se eu sou idoso, se eu estou aqui velhão, se passaram os anos.
não importa a circunstância que eu estou vivendo, se Deus falou, Ele vai fazer do jeito dEle. Mesmo nas minhas impossibilidades, mesmo que para mim eu acho que não tem jeito, mesmo que eu acho que eu não mereço, mesmo que eu acho que não dá para mim, mas se Ele falou, dá, é possível, vai acontecer, irmão. Você precisa crer nisso. Deixa de olhar para você, para as circunstâncias que você carrega, para aquilo que você tem aí nesse momento, e olhe para a promessa, para aquilo que Deus está falando com você. Se Ele falou que vai ser bênção, vai ser grande, vai ser poderoso, vai ser, irmão. E porque ele foi incrédulo, veio ali uma sentença. 19. Ao que o anjo lhe replicou: sou Gabriel, aquele que está permanentemente na presença de Deus, e fui encarregado de vir para falar e transmitir-te estas boas notícias. Irmão, meu Deus do céu, toda quarta-feira, todo domingo, Deus pega alguém, dá uma palavra, para vir falar para mim: olha, eu tenho para você algo poderoso, algo abençoado, e eu cruzo o braço e digo: ah, não é para mim, eu não mereço, mas não é comigo isso não. Irmão, isso provoca ira no coração de Deus. Imagina, o anjo ficou bravo, irmão. Eu sou Gabriel, eu estou permanentemente dentro do trono. Deus me chamou, não foi qualquer um, foi eu, cara. Eu vim aqui porque Ele tem uma bênção para você muito grande. E Zacarias, você conseguiu me irritar, cara. Você acha que anjo não é Jesus. Jesus tem graça, amor. Anjo não tem muita graça. Tá, então que você fala, né, anjo não tem... ele estava brincando. Não, anjo não tem brincadeira, anjo não tem de brincadeira. Anjo não tem fé, não tem brincadeira. Anjo, você falou, então, cuidado. Ele diz aí, Deus, e fui encarregado de vir para falar e transmitir essas boas notícias. Quantas vezes Deus levanta os seus profetas, suas profetisas, os seus homens, ministros, mulheres, para vir e trazer boas notícias para a minha vida. E eu estou na cadeira, de braço cruzado, cabeça baixa, pensando: o que eu vou comer na hora que chegar em casa? O que eu vou fazer daquela conta? O que eu vou fazer daquela situação? Irmão, Deus tem boas notícias para você aqui nessa noite, que Ele vai te abençoar. Mas você não pode ter a mesma atitude que Zacarias está tendo, de indagar o anjo. Mas como vai ser? Esse indagar aí não é um indagar assim, tudo bem, não é uma dúvida, não é uma questão de dúvida igual Maria tem mais para frente. Não, mas tem uma questão aí, eu creio na palavra do Senhor, mas eu não dá para... Aí o anjo explica. Aqui não, aqui é uma indagação no sentido de incredulidade, porque o anjo fala aí, verso 20. Porém, eis que permanecerás em silêncio, pois não conseguirá falar até o dia em que venha a ocorrer tudo quanto te revelei, porquanto não acreditaste nas minhas palavras, as quais no seu devido tempo se cumprirão. Aleluia. O anjo falou assim: você não creu, cara, você foi incrédulo. Deus mandou eu vir aqui te liberar uma palavra de boas notícias, e você, na sua incredulidade, não creu. Vai ficar sem falar 9 meses sem conseguir falar, sem sair voz da boca dele, sem nenhuma palavra. Deus estava privando ele, estava dando livramento. Você não vai falar porque você vai estragar. Você vai estragar tudo. Então você não vai falar mais. Vai ficar de castigo. É igual a Michelle põe o Pedro, às vezes, no quarto lá de castigo. Só que ele não para de falar, ele continua resmungando lá no quarto. Mesmo assim. Você continua ouvindo ele lá na sala, dando os seus resmungos. Mas Zacarias não conseguiu resmungar mais. Mas uma coisa que o anjo fala aqui, que eu creio maravilhosa, é: mesmo a tua incredulidade, Deus vai fazer. Porque Ele falou que vai fazer. Deus precisa de João Batista, apareça no cenário. Ele vai cumprir na sua vida, você vai ficar calado, sem abrir a boca. Talvez eu passe por etapas da minha vida de escuridão, de trevas, de crise, porque eu fui incrédulo quando Deus falou algo comigo. Então, irmão, brigue, lute, ore, clame, busque a Deus.
contra a incredulidade se há dentro de você. Se há medo, não há fé. Se você não crê, se você tem um problema de crer naquilo que Deus está falando com você, então você ainda tem incredulidade, não tem fé. Não cabe fé em incredulidade, não cabe fé em medo, não cabe fé em dúvida. Essas coisas não combinam. Você não foi chamado para viver isso, dúvida e medo. Você tem que ter fé. Se Deus falou, tome posse, se levante, se posicione e creia. E declare a palavra do Senhor, vai acontecer. Deus falou, vai acontecer. Deus falou, vai acontecer. Passa os dias, Deus falou, vai acontecer. Não deixe, irmão, não viva tempos de trevas na sua vida por causa de um momento de incredulidade diante daquilo que Deus falou com você. Não permita isso. Em nome de Jesus, o texto continua. Ao seu devido tempo se cumprirão. Enquanto isso, o povo estava aguardando Zacarias e preocupava-se com o fato de que demorasse tanto no santuário do Senhor. Mas ao sair, nenhuma palavra conseguia pronunciar. As pessoas perceberam que ele tivera uma visão no santuário. Zacarias tentava comunicar-se através de sinais, permanecendo todavia mudo. Ao completar seus dias dedicados ao serviço, ele regressou para casa. E passado esse tempo, Isabel, sua esposa, engravidou. Mas durante 5 meses ocultou-se das pessoas, não saindo de casa. E ela dizia a si mesma: isso é dádiva do Senhor para mim. Eis que seus olhos me contemplaram para retirar de sobre mim a grande humilhação que sentia diante de todos. Fique de pé aí. Havia uma súplica no coração de Zacarias e havia um sentimento de humilhação no coração de Isabel. Feche os teus olhos. Zacarias volta para casa e Isabel fica grávida. Porque Deus falou que ia cumprir, que ia fazer. E Jesus disse que entre os homens não há maior profeta do que João Batista. Os nascidos de mulher não houve profeta maior do que João Batista. Porque o seu pai nunca abandonou. Não deixou que a frustração, que o contudo, tirasse a alegria dele servir ao Senhor da vida dele. Eu quero dizer para você nessa noite, em nome de Jesus, aqui nesse altar, que Deus é aquilo que de mais importante você tem na sua vida. Ele é o centro. Ele é o seu tudo. Ainda que haja alguns contudos na nossa vida, Deus é o centro. Deus é o mais importante. Mas Ele tem promessas para você, Ele tem coisas poderosas para fazer na sua vida. Talvez você desanimou, talvez você deixou de acreditar, talvez você desistiu. Talvez se afastou dele, das coisas dele. Mas Ele nessa noite, Ele vem aqui dizer para mim e para você que os olhos dele estão sobre a sua vida. Que Ele conhece a sua adoração. Naquele momento que Zacarias estava lançando ali o seu incenso no altar de ouro, e aquele perfume subiu, naquele momento subiu a súplica de Zacarias. E eu imagino que não subiu uma reclamação, não subiu uma murmuração. Não subiu uma murmuração, não subiu reclamação, não subiu bronca em Deus. Zacarias estava ali queimando o incenso, e eu imagino, não está escrito isso, eu imagino, eu creio que ele estava ali: Senhor, não aconteceu ainda, mas eu te adoro, porque o Senhor é Deus. O Senhor tem cuidado de mim, da minha esposa. O Senhor é Deus, e o Senhor ainda pode fazer. Porque para Zacarias havia um referencial na vida dele. Havia Abraão. Havia a história de Abraão. Talvez naquele dia ele entrou ali diante do altar de incenso e falou: Deus, Abraão já era velho,
tinha 99 anos. Sara tinha 90 anos de idade. E o Senhor reverteu o quadro dela e o quadro dele. Então, para mim, ainda há esperança, Deus. Eu não vou desistir, não vou desanimar. Eu não vou deixar, eu não vou sair daqui, eu não vou abandonar. Eu vou continuar te servindo, te adorando. Eu tenho o privilégio aqui nessa noite de fisicamente, de maneira literal, queimar um incenso da adoração aqui ao Senhor. Mas é só esse momento aqui que eu tenho o privilégio de fazer, mas na minha vida ela é assim. Eu obedeço, eu tenho justiça, eu sirvo ao Senhor. Irmão, Zacarias e a sua esposa não eram perfeitos. Eles tinham falhas, tinham pecados. Mas eles não deixaram de estar na presença do Senhor, servindo a Ele. Você que veio aqui, ou está assistindo, talvez em casa, talvez tem um coração triste, talvez desanimado, talvez pensando assim, mas tanto tempo, e esse contudo não deixa a minha vida, não deixa a minha casa. Está lá, eu olho e tenho contudo. Será que vale a pena servir como o Salmo 73, que Asaf, que é um salmista, um adorador, ele é um salmo de crise, ele começa com um salmo de crise, com versos de crise, porque ele fala lá, eu olho para o lado e vejo o ímpio prosperando, eles não têm problema de saúde, não tem problema de dinheiro, não tem problema nenhum na vida deles, não tem problema na casa deles. Eu sou fiel ao Senhor, pago o preço de santidade, pago o preço para servir ao Senhor, estou cheio de problemas na minha vida, na minha casa, de enfermidades, de tantas coisas. E aí ele vai citando um monte de coisas, crise emocional, crise espiritual, trevas rondando ali a alma dele, até que chega num verso que diz assim, até que eu entrei na casa do Senhor. Aí quando ele entra na casa do Senhor, o Senhor fala com ele. Aqui Zacarias entrou diante do altar de incenso e adorou ali. Você está aqui nessa noite, fecha os teus olhos aí. Eu quero dizer para você que nessa noite, você aqui é um Zacarias, aquele de quem Deus se lembrou. As tuas súplicas foram ouvidas, diz o Senhor. A tua súplica foi ouvida, diz o Senhor. A tua súplica foi ouvida, diz o Senhor. Ele tem boas notícias para você. A incredulidade não vai reger a sua vida, mas a fé naquilo que Deus falou para você, que vai reger, vai governar os teus dias. O Senhor Ele vai tirar o opróbrio, a humilhação de sobre a tua vida, como Ele fez, e a Isabel declara aqui no texto. Isso foi a graça do Senhor, a bondade dEle sobre a minha vida. Foi a bondade do Senhor para a minha vida. Dádiva de Deus, bênção de Deus, presente de Deus. Eu não merecia isso, mas eu sei que Ele é abençoador. Ele não é mau, perverso, tira. Não, Ele é um Deus que me ama. Ele é um Deus que tem o seu tempo, tem o seu jeito, tem a sua hora. Fecha os teus olhos, Pai, nós te louvamos por essa noite, por esse lugar. Nós declaramos aqui nessa noite, em nome de Jesus, Pai, que esse contudo na vida de tantos aqui será removido. E vai entrar um enfim. Então Deus veio. Esse contudo, Senhor, que traz uma marca de humilhação, talvez, de frustração, que traz a Deus uma falta, uma enfermidade, que é uma tribulação, uma luta, eu não sei, mas o Senhor conhece o contudo de cada um dos teus servos e servas que te servem em justiça, em obediência, que cumprem a tua palavra, que pagam o preço, que servem no ministério, que servem ao Senhor, que não abandonam a tua casa, que servem ao Senhor, que amam ao Senhor profundamente, que tenham, ó Pai, temor no coração pelo Senhor. Esse, ó Pai, é que a tua palavra diz que os teus olhos passam e veem, ó Deus, os teus filhos fiéis, os teus servos fiéis, e o Senhor é Deus que abençoa no tempo do Senhor, no momento do Senhor, do dia do Senhor,
no dia da tua visitação, ó Pai, nós não vamos perder. Declaro que nós estamos aqui nessa noite ouvindo a tua palavra, e nós não vamos perder o dia da tua visitação sobre nossa vida. Por incredulidade, por medo, por dúvida, não aceitamos isso em nome de Jesus. Nós cremos, ó Pai, que nós vamos viver o teu milagre, a tua bênção, as tuas boas notícias, as tuas boas novas, que o Senhor tem liberado dos céus, da tua presença, como o anjo diz aqui, ó Pai, para Zacarias: eu vim da presença de Deus, com boas novas para você, e vai se cumprir no tempo de Deus, porque Deus que falou, aleluia. Eu sei que o Senhor é aquele que nos perdoa nos instantes de incredulidade, de medo, mas logo o teu Espírito vem, nos toma, e nós nos levantamos e dizemos assim: não aceito medo, não aceito incredulidade, eu creio na tua promessa, Deus. Estou debaixo de palavra do Senhor e nós vamos viver o teu milagre, aleluia. E ainda há tempo, Senhor, hoje há tempo de viver a tua boa nova, a tua boa notícia, o teu milagre, as tuas maravilhas. Nós profetizamos sobre o teu povo, Senhor, as tuas maravilhas, oh, aleluia, em nome de Jesus, em nome de Jesus, aleluia, aleluia, amém, 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 amado, aleluia, glória a Deus. Esse domingo nós teremos a ceia do Senhor, nós não teremos escola dominical por causa do Dia dos Pais, né? Então, passa um tempo aí abençoado com os teus pais, os teus filhos, e domingo tem ceia do Senhor, que o Senhor te abençoe em nome de Jesus, amém? Vai em paz aí, amém.